Hoje eu acredito que o meu computador não vai ficar aparecendo as telas pretas, tá, gente? Eu dei uma formatada nele, então, caso vocês não tenham percebido, eu ainda estou trabalhando de casa aqui, tá? Eu só montei um, um escritóriozinho aqui, já que eu tive que ficar mais um pouco preso. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu fazer umas. Quem é que entrou aí como. Deixa eu ver quem que tá entrando agora. Professor, ainda tá aparecendo a tela preta. A tela preta é onde ficam os nomes de vocês, as imagens de vocês. Quem que entrou aí agora por último? Como Iurde e Sen. Pelo visto saiu. Então tá, vamos lá, gente. Olha só pra gente retomar então o que a gente falou semana passada. A gente tinha a questão da porcentagem que vai estar no meio da vida de todo mundo para sempre, tá, gente? Não tem como. Porcentagem vai fazer parte da nossa vida. Outra coisa que vai fazer parte da nossa vida, gente. A gente tem que entender o seguinte: a matemática é uma língua. Vocês sabiam disso, que a matemática é uma língua? Alguém já leu isso em algum lugar? O que isso significa então, gente? Todo mundo aqui, espero eu, fala português. Senão vai ter uma certa dificuldade em acompanhar as aulas. Né? Mesmo que não tenha nascido no Brasil, mas espero eu que fale português. Vamos pensar o seguinte: a gente nasceu falando português? Não. Não. A gente levou tempo para aprender português. Quando a gente nasce, a gente leva aí quase. Tem gente que um pouco mais, alguns um pouquinho menos, mas aproximadamente 1 ano e pouco aí para começar a falar algumas coisinhas, não é nem tudo, hein, gente? Que algumas coisinhas. Então o que acontece é o seguinte, deixa eu só ver quem que é Gabriel. O que acontece é o seguinte, gente. A gente passa a vida toda falando português e a gente vai aprendendo. A gente aprende palavras novas. Ou vocês acham que todos nós aqui sabemos todas as palavras em português? Não. Gente, eu não devo saber nem, sei lá, metade das palavras em português. Tá? Isso que eu tô falando português do Brasil, porque se a gente ainda for para Portugal, é outro vocabulário para algumas coisas, né? Então, gente, a gente tem que entender isso. A gente fala português porque a gente pratica. E quem aqui tem o hábito de praticar matemática? Então vamos Acho que pensar. ninguém. Eu acho que ninguém, né? E deixa eu contar um segredo para vocês, gente. Quando eu estava na escola, Mas, professor, a gente pratica matemática involuntariamente, todos os dias, no mercado, quando você vai comprar alguma coisa. Você já está usando a matemática. sim. Então deixa eu só complementar com mais algumas coisinhas. Você está certíssimo. Quando eu estava na escola, gente, eu detestava matemática, sabia? Mentira. Então, Eu gostava, mas eu era muito ruim em matemática. Mas por que eu era ruim, gente? Porque eu tinha preguiça de estudar matemática. E aí eu pegava aqueles professores que aposto que vocês já devem ter passado por eles também, que é do tipo assim, você faz uma pergunta e ele responde para você assim, porque sim, é assim e não interessa, né? Então vamos só entender os primeiros passos aqui da matemática, caso alguém tenha, né, alguma dúvida. Então, a matemática ela é composta basicamente por 4 operações.
Tá? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Todo mundo sabe disso, né? Eu vou colocar elas em lados separados aqui do meu quadrado. E vou fazer o seguinte, ó. Essas duas e essas duas. Porque elas são parzinhos. Tá? O contrário da soma é a subtração. E o contrário da multiplicação é a divisão. Até aqui, sossegado, né? Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Esse cara aqui... Cadê? Deixa eu pegar uma setinha. Esse cara do lado de cá, a multiplicação e a divisão, é esse cara aqui. Pera aí, Marcelo, como assim? Agora você ficou louco. Então vamos lá. Quando eu faço 2 vezes, tá? Vamos pôr o x, que é o que todo mundo conhece. 10. O que eu fiz, na verdade, foi isso aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então a multiplicação nada mais é do que uma forma da gente escrever a soma de uma forma mais sucinta. E aí a gente cria algumas regrinhas para ela funcionar. Até aqui deu para entender o porquê? Quando a gente divide, por exemplo, 20 dividido por 2, vou usar o mesmo número, tá, gente? Só para ficar fácil. Que a gente vai chegar em que número? 10. 10. O que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho assim, ó, 20 menos 2. E aí o resultado, 18. 18 menos 2. Para ver quantas vezes eu consigo fazer essa subtração até chegar em 10. zero. Zero, na verdade, né? E vai dar 10 vezes a subtração. Então, deu para entender que, na verdade, multiplicação e divisão é soma e subtração? Por isso que elas são parzinhos separados, que é a mesma coisa. Só que, gente, vamos lá, né? O que é mais fácil? A gente aprender uma regrinha do 2 vezes 10 ou a gente ficar escrevendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2? Regra. Eu acho que a regrinha é mais fácil, né? Então tá bom. Sim. Eu demorei para aprender isso aqui, viu, gente? Então, beleza. Ó, eu salvei essa tela, depois eu vou mandar lá no grupo, ok? Então vamos lá, cadê aqui? E a gente estava falando então da porcentagem. Então a porcentagem, ela nada mais é do que a gente pegar alguma coisa e dividir ela em 100 pedacinhos, certo? Então quando eu falo, por exemplo, 20%, só relembrando, eu estou falando o quê? 20 dividido por 100. Ou, para quem relembra, né? 0,20. 0,2. E aí, gente, deixa eu já falar uma coisa para vocês. A gente tem um problema muito grave quando a gente está estudando matemática, que os alunos às vezes erram os exercícios. E eu vou contar um segredo para vocês. O aluno, na grande maioria das vezes, ele tem 2 tipos de erros diferentes, tá? Erro do tipo 1. Erro de interpretação de texto. O aluno não sabe montar um exercício, não sabe resolver um problema matemático, porque ele lê e ele não consegue interpretar aquilo, ele não consegue entender. Então a gente tem que tentar fazer o quê, gente? Interpretar, a gente precisa ler. Quem é que tem o hábito de ler? Eu. Eu. Gente, eu não vou mostrar porque tá uma bagunça, mas... Ó, livro, tá? Aqui do lado tem um monte de livro.
eu tenho hábito de leitura, tanto livros técnicos quanto livros de literatura. E é importante ler, tá, gente? A leitura, ela vai ajudar a gente a fazer a interpretação de texto. Segundo tipo de erro do aluno. Erro de calculadora. Não, peraí, Marcelo. A calculadora erra? Não, o aluno erra ao usar a calculadora. Ah, mas por que eu vou usar a calculadora? Gente, vamos entender uma coisa. Eu entendo que quando a gente está na escola, o professor às vezes não quer que a gente use a calculadora. No vestibular, não pode usar a calculadora. No concurso, não pode usar a calculadora. Mas no dia a dia, numa empresa, você vai fazer conta de cabeça? Não. Não. Né? O cliente vira para você e fala assim: ô Daniele, quanto que vai dar de juros aí se eu atrasar 5 dias o pagamento do meu boleto? E ela vai fazer de cabeça? Vou passar um ano para conseguir. E, gente, eu não tô falando que ela não tem capacidade de fazer de cabeça. Não é isso. Mas, primeiro, é um processo mais lento para a gente fazer de cabeça. E é um processo que a gente tem um risco maior de errar. Tá? Ó, a minha calculadora tá aqui do meu lado, gente. Né? E por que é esse erro? Deixa eu explicar esse erro. Então, vamos lá. Eu não vou nem escrever com as letrinhas, eu vou desenhar o que eu quero. Que número bonito é esse aqui, gente? 1000. 1000, né? Só que quando a gente está na escola, vem lá a tia da escola ou o tio e fala assim pra gente: tem que pôr Ponto. o ponto. Aí a pequena criatura vai usar a calculadora e vai escrever 1000 e escreve assim 1.000. Aí você não escreveu 1000. Você escreveu 1. E aí a sua conta vai dar errado, porque ao invés de multiplicar, somar, subtrair por 1000, você fez a conta com 1. Qual que é o problema? Então vamos entender o seguinte, gente. Eu preciso que vocês entendam isso aqui ainda é conceitos matemáticos para a gente poder entrar nas regras de 3 depois sem ter medos de errar, ok? Quando eu trabalho na escola, que a gente aprende o tal do ponto aqui, o ponto, ele na verdade é um separador visual. Tá? Então vou até escrever aqui embaixo. Ele é um separador visual. Qual que é a função dele? É você bater o olho e identificar que você deixou a casa da centena e entrou na casa do milhar. Da mesma forma, o que é mais fácil da gente ler? Ó, repara comigo. Que número é esse? 1 milhão. 1 milhão. 3. O que é mais fácil de ler? O de cima ou de baixo? Sim. Eu acho de cima, porque eu vejo os pontinhos ali e ele já fala para mim, olha, um pontinho casa do milhar, 2 pontinhos casa do milhão. Só que esses pontinhos é só pra gente enxergar e ficar fácil. A calculadora não reconhece o pontinho. Mas ela tem, muitas vezes, o botão com o pontinho. O pontinho na calculadora, na verdade, ele é quem, gente? Vírgula. A vírgula. Tá? Então, na calculadora, gente, por favor, esqueçam do pontinho, a não ser que você queira indicar que é uma vírgula. Pô, Marcelo, mas por que que os caras me colocaram um pontinho na calculadora para indicar uma vírgula?
Alguém faz ideia? Não. Porque no mundo inteiro, não no mundo inteiro, mas na maior parte do mundo, esse número aqui, 1 milhão, por exemplo, ele seria escrito assim, ó. 1 com apóstrofe. E aí, se eu quisesse indicar dinheiro, eu fazia o quê? Ponto 00. O que os países de língua portuguesa fizeram? Inverteram, né? Colocaram o ponto lá para frente, escorregaram o apóstrofe para ele virar uma vírgula, e aí mudou de lugar as coisas. E aí pensa o seguinte: Valéria, você montou uma fábrica de calculadoras. Sim. O que você prefere? Fabricar calculadoras que vêm com botão de vírgula, que você só vai poder vender para Brasil, Portugal, Angola e um pedacinho muito pequeno de Macau na China, ou com ponto que você vende para o resto do mundo inteiro? Com ponto que eu venho. Mercado maior, lucro maior, né, gente? Então... Mas, professor, a minha patroa, quando ela fazia conta de multiplicação, ela colocava esse ponto e na calculadora tem o ponto 000. Ela escrevia o número assim, para poder Isso, fazer mas é porque ela usa provavelmente uma calculadora financeira. Tá? As calculadoras financeiras, elas são diferentes das calculadoras normais. Eu estou abrindo a calculadora do celular aqui só para mostrar também uma outra coisa para vocês. E as calculadoras financeiras, elas são programadas e vendidas especificamente de acordo com cada país. Porque é um público diferente. Eu não faço ela em massa, em grandíssima quantidade. Eu faço ela para um público específico. Tá? E aí nós temos aqui, ó, eu abri a do celular e aqui no celular eu tenho uma vírgula no lugar do ponto. Por quê? Porque o celular ele consegue ser, como é um programa, não é um botão físico, né? Não é igual uma dessa daqui que é um botão físico. Eu consigo programar de acordo com o idioma de cada país e a região e mudar. Ah, bem mais prático, né? Tá? Então fica a dica, gente. Beleza? Deixa eu ver. Ok, dá tempo de eu começar a falar. Agora nós vamos começar a ver uns detalhezinhos bem importantes. Então, olha só, gente. Regra de 3. Por que ela chama regra de 3? Tem esse nome porque eu conheço 3 informações e a partir delas eu descubro uma quarta informação. Certo? Então, conheço 3 coisas e a partir dessas 3 coisas eu descubro uma quarta. Eu, particularmente, gosto de escrever a regra de 3 usando um formato que eu percebi que gera menos dúvida para os alunos, tá, gente? Mas quem lembrar da escola de outro jeito, fique à vontade. Ninguém é obrigado a seguir da maneira que eu vou fazer. Combinados? Então, primeiro passo para a regra de 3. Leitura do problema. E, gente, isso de leitura do problema pode não ser um problema de matemáticazinho escrito, tá? Pode ser uma situação de mundo. Certo? Então, beleza. Olha só. Temos aqui a primeira situação. Segundo passo. Identificar os tipos de grandeza com a qual trabalhamos.
Então, nós vamos fazer aqui exercícios de regra de 3 usando porcentagem. Então, a gente sempre vai ter dois tipos de grandeza. Porcentagem e não porcentagem. Certo? Terceiro passo. Separar as grandezas uma junto com a outra do mesmo tipo. Certo? Então, olha só, vou colocar um exercíciozinho aqui bem rápido para a gente fazer, ó. Quanto é 30% de 150? Certo? Então, olha só. Nós temos dois tipos de informação aqui. Qual é o tipo de informação? Porcentagem e não porcentagem. Temos 3 informações. Não, Marcelo, você tá louco, cara. Só tem 2 informações. Não, nós temos 3, olha só. Dica, ó, gente, agora começa a dica de interpretação de texto. Gente, tá vendo aqui, ó? Eu vou até sublinhar. D. Toda vez que aparecer na matemática D alguma coisa, tá indicando que essa coisa é 100%. Então, o D indica que aquele valor equivale a 100%. Então, eu tenho uma situação que é mais ou menos essa daqui, ó. De um lado eu vou pôr número, do outro lado eu vou pôr porcentagem. Então, qual é o número que nós temos? 150. 150. Quanto de porcentagem que ele vale? 30%. Não. Ou 100%, falei errado. 100%. Perfeito. Eu sei uma outra porcentagem, não sei? Tem. Sim, que é 30. 30%. Depois eu arrumo os pontinhos para ficar alinhado, tá, gente? Quem tiver toque aí, eventualmente, tipo eu. E eu quero descobrir esse cara que está aqui embaixo. E aí eu vou chamar ele de X. X. Por que X, gente? Porque o X é uma letra que, historicamente, ela é usada para representar o que eu não conheço. Certo? Quem não gostar de X pode usar Y, pode usar o que quiser, tá, gente? Essa é a estrutura da regra de 3. Agora a gente vai resolver. Como? Eu preciso comparar as informações de forma cruzada, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu sei que se eu multiplicar x, gente, eu vou usar o asterisco para indicar a multiplicação daqui para frente, tá? Vezes 100, o resultado dessa multiplicação é o mesmo de 150 vezes 30. Então eu posso escrever assim, ó, 100x é igual 3 vezes 15, 45. Tá? E eu pego os dois zeros ali, do 150 e o do 30, e acrescento no final. É uma forma rápida e prática de fazer a conta. E agora, como que eu termino isso? Tem que dividir. Isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o x, a gente deixa o x
sozinho e passa o 100 dividindo. Podemos fazer a continha no canto do papel, podemos usar a calculadora, ou eu posso lembrar aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu corto um 0 de baixo com um 0 de cima, outro 0 de baixo com outro 0 De cima. de cima. Sobrou o que, gente? X é igual a 45 dividido por 1. X é igual a 45. 45. Ai, de Gente. todos é o mais Facinho, né? vista das outras que tem por aí. Ai, meu Deus. Se eu fosse fazer na calculadora, como que eu faço? Eu faço o seguinte, 150... Professor, Oi, como foi que você chegou nesse 45 aí mesmo? eu fiz assim, ó. Eu fiz 3 vezes 15, que dá... Do 150, é? Esse aqui, 3 vezes 30 vezes 150. Eu posso fazer na calculadora 30 vezes 150, 4.500. Ou eu posso fazer esse truque aqui, ó. Acompanha comigo. Deixa eu escrever aqui do lado o truque. Truque para multiplicar 150 por 30. Então, é o seguinte. 0 não tem valor na hora de a gente multiplicar. Ele repete, né? 3 é 0, é 0. Então, eu posso fazer assim, ó. 15 vezes 3, que isso aqui dá 45. Ah, Marcelo, estou em dúvida. 15 mais 15, 30, mais 15, 45. É um número pequeno, a gente pode até fazer a soma, né? Sim. E aí eu pego o quê? Eu deixei os 2 zeros de lado. O que eu faço com eles? Acrescento. Então, só vou depois os 2 zeros. Tá? Isso dá 4.500. É truque, gente. Tá? Se eu quisesse fazer essa conta na calculadora, como que eu faço? Você faz o seguinte comando na calculadora comum. 150 vezes 30 e aperta o porcento. A outra alternativa é fazer o seguinte, ó, mais fácil ainda. Eu acho, pelo menos. 30% é 0,3. Então, quem quiser depois testar na calculadora, isso aqui tem que dar quanto? 45. Tá? O que eu vou fazer, gente? O exercício que eu vou mandar da atividade dessa semana vai ser um exercíciozinho assim, bem simples de matemática. Tá? Depois, semana que vem, a gente vai treinar mais alguns aqui. E aí eu vou mandar uma listinha para vocês irem fazendo e tirando dúvida comigo durante a semana, quem quiser. O professor, naqueles vídeos que você passou, também tem regra de 3 lá no meio, porque eu vi muito exercício assim, tipo pegadinha, né? E eu Em sou qual? do Aonde você fala? No Genial lá que você passou. No Genial, eu não sei se ele tem regra de 3, eu preciso dar uma olhada. Eu Eu acho que não, mas eu tenho várias listas de exercício de regra de 3. Pode ficar tranquilo, tá? Que eu montei várias. Tá bom, gente? Deixa eu salvar para eu poder mandar isso aqui para vocês. E agora deixa eu só tirar um print aqui da tela da sala. Olá, seu Renê! Achou que eu não tinha visto você chegar atrasado, né? Cheguei atrasado, desculpa. Tem problema, não tem problema. Ele já assistiu a aula, né? Então ele já sabe. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem. Até. Tchau. Tchau.